nós no grupo de hoje, que a espiritualidade amiga também visite os nossos lares, efetue o passe coletivo no nosso psiquismo, o passe no nosso ambiente doméstico, para que possamos, na tarde de hoje, abrir os nossos corações, a nossa intuição, para o nosso aprendizado, o aprendizado do Espírito Imortal. E rogamos que Jesus continue abençoando a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Pessoal, boa tarde a todos, então. Eu não sei se vocês irão gravar. Está sendo gravado já? Está sendo gravado, ok. Muito bem. Então, bom, hoje nós vamos começar aqui a estudar os conceitos referentes ao autodescobrimento na visão psicológica de Johanna e também de Jung, né? Mas antes de começar a falar sobre as questões que são concernentes ao estudo de hoje, eu vou chegar nesse ponto, só recordar o que a Tarsila falou na semana passada, brevemente aqui falando, porque que é importante que nós nos conheçamos, né? Porque conhecendo a nós mesmos, nós podemos identificar em nós os vícios, as virtudes, e efetuar a mudança verdadeira, a reforma verdadeira por dentro, e não apenas ficarmos na aparência. Obviamente, se quisermos, né? Isso não é obrigação, isso é um convite a todos nós. Então, lá no templo de Delfos, assim também como o próprio pai da medicina, Hipócrates, ele já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo para despertar o Deus que habita em você, para que o Deus que habita em você possa saudar o Deus que habita no teu semelhante. Então, é aquela máxima de Jesus, né? Sois deuses. E também aquilo que nós conhecemos da filosofia oriental, Namastê, o meu Deus interno saúda o teu Deus interno. Mas o nosso Deus interno, ele precisa ser despertado. E para isso nós precisamos nos conhecer, mas nos conhecer de uma forma verdadeira. Então, o processo de autodescobrimento, ele consiste nisso, de nos desvelarmos, de desnudarmos, sem medo, sem neurose, simplesmente aceitando como nós somos e como nós estamos, filhos de Deus a caminho da perfeição. Então, o Jung, ele vai dizer o seguinte: o que comumente nós chamamos de autoconhecimento é um conhecimento muito restrito, na maior parte das vezes, que relacionamos muito aos fatores sociais daquilo que acontece na nossa psique humana. Nós achamos que nós nos conhecemos porque nós olhamos no espelho, nós sabemos o nosso nome, onde nós moramos, sabemos a nossa idade e algo do tipo, mas não é esse autodescobrimento que Jung e a Johanna estão falando. Eles estão falando de algo mais profundo, né? Então, vejam, a pessoa se defronta muitas vezes com ilusões sobre as suas supostas qualidades que servem muitas vezes para encobrir os verdadeiros fatos que estão existentes ali no psiquismo da pessoa. Então, é por isso que hoje nós vamos começar a fazer essa viagem para dentro, né? Então, quem sou eu? Quem sou eu na minha verdadeira essência? Nós sabemos que nós somos espíritos imortais, mas e na nossa dimensão psicológica? Quem somos nós? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês um slide para que a gente comece a olhar isso aqui. Bom, acho que eu vou conseguir aqui. Então, vocês estão conseguindo ver aí a apresentação, né? Então, veja que aqui nesses círculos concêntricos, né, eu trouxe algumas coisas para que nós possamos iniciar aqui as nossas conversas. Então, na tarde de hoje, nós falaremos aqui sobre inconsciente, basicamente, sobre consciente, mas desde já eu quero mostrar para vocês que aqui existem alguns elementos interessantes, né, que eu vou colocando aqui. Então, vejam que aqui eu vou colocar esses nomes e eu vou, aos pouquinhos, tentando explicar para vocês. Então, vejam, isso aqui é muito parecido com a nossa estrutura do espírito imortal. Ou seja, o que o Kardec fala? Que nós temos um corpo e que nós temos um perispírito e que lá na essência nós temos o espírito. Aquela analogia que ele faz da laranja. A casca da laranja é o corpo, aquela parte branca é o nosso perispírito e aquela parte
gostosinha que a gente come é o fruto, é a essência. Ora, do ponto de vista psíquico, nós somos muito parecidos. Então, nós temos aqui esse círculo, né? Então, vejo que aqui, na periferia, na parte de fora, tá? Nós temos um negócio chamado ego. Então, não precisa se preocupar nesse momento com essas definições, que eu vou defini-las uma a uma ao longo aqui do nosso estudo, tá? Então, aqui na periferia, nós temos o ego e nós temos uma persona, né? E nós vamos estudar aqui, na nossa próxima aula, a questão do ego e a questão da persona. E aí, indo para dentro aqui da nossa essência, nós vamos encontrar esse trecho aqui, olha, esse trecho grandão aqui, ó, todo esse trecho aqui. E esse trecho aqui é aquilo que nós chamamos de sombra. Ou seja, Paulo, você oi, interrompeu a apresentação. interrompeu a Não sei apresentação? não sei se você Ah, percebeu. não, não percebi. Obrigado por avisar. Deixa eu colocar de novo aqui. Ok. Então, pessoal, veja que aqui, ó, nessa superfície aqui, nós temos o ego e a persona, e caminhando para dentro de nós aqui, nós vamos em direção ao centro da nossa essência, onde nós encontramos o self. Então, o self aqui é uma expressão que o Jung utiliza para designar aquilo que nós chamamos de espírito, tá? Então, aqui na periferia, nós temos o ego. O que seria o ego aqui em termos bem simples para a gente começar a nossa conversa, né? O ego seria a personalidade encarnada, é quem nós estamos. Então, o ego é uma designação do latim que o Jung vai usar para o eu menor. E lá na nossa essência, nós temos o self, que é um termo que ele usa do inglês, que vai representar o eu maior, o espírito imortal, ou seja, aquele que comanda tudo, né? Mas vejam que da periferia até a nossa essência, nós temos essas regiões. Então, essa região aqui, que o Jung e a Joana vão chamar de sombra, na verdade, aqui do azul até o branco, incluindo essa linha vermelha aqui, caiu de novo? Mas que coisa. Será que é a minha internet? Desculpa. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos lá. Vamos persistir aqui. Pelo celular não tem a exposição. Não tem? Não. Eu acho que tem que olhar no celular aí onde que aparece. Vocês que estão no computador estão conseguindo enxergar? Sim, Sim. eu estou. Perfeito, perfeito. Tá. Muito bem. Depois a gente vê essa questão do celular aí, tá? Então, vejamos que toda essa região que vai do ego até o self, tudo isso aqui, a Joana e Jung vamos dizer que isso é sombra. Ou seja, são aquelas partes internas do nosso psiquismo que nós não conhecemos, que nós não temos acesso. E ainda mais, né, que aqui, muito próximo da nossa essência, né, nós temos duas instâncias psíquicas, chamadas de ânima e de ânimos, que nós também vamos falar aí mais à frente, que são as nossas instâncias femininas e masculinas. Fica mais fácil para você. Para a gente entender isso aqui, né? Então, veja, tudo o que aparece para nós, do ego até o self, é o que nós vamos dizer que está inconsciente em nós, né? Então, aqui na sombra, nós vamos falar bastante sobre a sombra daqui a pouco, né? É tudo aquilo que nós não queremos ser. É aqui na sombra que estão aquelas nossas coisas que nós negamos em nós, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos medos, as nossas emoções, tudo aquilo que nós não queremos ser. E aqui, na ânima e no ânimos, nós temos as nossas polaridades, masculina e feminina, e na essência aqui, nós temos o self, né? E aí, nós vamos entender o seguinte, que nesse contexto aqui, né, tudo que está aqui dentro de nós, tá, nós vamos chamar de inconsciente. Eu acho que parou de novo. Parou de novo, então, mas aí eu vou... Esse vai ser meu último slide, tá? Não se preocupe. Só um pouquinho aqui. Vou procurar aqui.
Pronto, vamos lá. Então, veja, pessoal, tudo isso que está aqui, né, do ego até a minha essência, a sombra, e aqui na sombra nós vamos ter complexos, emoções, sentimentos, que nós vamos detalhar aos poucos. Então, tudo isso que está aqui é o que nós chamamos de inconsciente. E tudo isso que está aqui é o que nós vamos chamar de consciência, ou seja, o ego e a persona são aquelas instâncias psíquicas que são conscientes em nós e que nós iremos desenvolver e trabalhar aos pouquinhos, mas hoje eu gostaria de trabalhar com vocês o conceito aqui de inconsciente, ou seja, tudo aquilo que não está na nossa consciência, né? Tudo aquilo que está lá na nossa memória, mas não só na memória de nós como seres reencarnados hoje, mas a nossa memória de espíritos de tantas reencarnações, né? Então, por exemplo, se eu perguntasse a vocês o que vocês estavam fazendo, né, no dia 3 de fevereiro de 1984, às 4 horas da tarde. Alguém se lembra? Se alguém se lembrar, eu vou mandar internar, tá? Por que nós não nos recordamos? Porque está inconsciente. Nós vivemos aquele fato, tudo o que aconteceu nesse dia, nessa época, nós absorvemos de alguma maneira, nós aproveitamos aquilo de alguma maneira, nós fomos tocados de alguma maneira, mas nós não nos recordamos agora. Por quê? Porque o que está consciente agora para nós são outras coisas, né? Então, por exemplo, a nossa parte consciente, ela é feita pelo ego, que nós iremos detalhar na nossa próxima conversa, e pela persona. A persona é o personagem que nós vestimos para viver as nossas relações pessoais. Então, por exemplo, na tarde de hoje, o Paulo, ele não é o terapeuta, ele não é o professor, ele está vestindo qual personagem? Do monitor de estudos do grupo aqui, né? Mas acabando esse estudo, eu deixo de ser o monitor. E aí eu vou vestir outra persona, eu vou ser o filho, eu vou ser o pai, o marido, o esposo, enfim, eu vou ser o palestrante, qualquer outra coisa, né? Então nós vamos falar mais do ego e da persona na nosso próximo encontro. Hoje, eu gostaria de detalhar essa questão do inconsciente, né? Então, existe aí um histórico, obviamente, de estudos sobre inconsciente, que remontam aí até 500, 600 anos antes de Cristo. Os budistas, eles já estudavam ali as tendências mentais que estavam ali como disposições, predisposições inconscientes, né? O próprio Platão, em diversas obras, ele vai falar aí do mundo das ideias, né? Na República, que é um livro muito famoso, ele vai descrever ali como os homens, no estado de sono, eles podem dar vazão a diversas coisas que despertos eles não iriam fazer, eles negariam, né? Então, o termo inconsciente, ele é tão antigo aí quanto a humanidade. Então, ele remonta aí à época antes de Cristo, mas depois aí no século XV, no século XVIII, vários estudiosos, eles vão trazer novamente o termo inconsciente para diversos estudos, né? Então, vai ser aí o idealista alemão, o Schelling, que ele vai começar a trazer de novo essa conversa sobre o inconsciente. Depois, um pouco mais tarde, o Schopenhauer, o Baruch Spinoza, que era um teólogo, um filósofo, o Leibniz e tantos outros, até mesmo o Nietzsche, que era um filósofo bastante pessimista, eles vão usar o termo inconsciente, que é da onde o próprio Freud e o próprio Jung, eles vão mergulhar e vão estudar ali o termo inconsciente. Mas o Freud, né, ele foi aqui o grande terapeuta que passou a usar e passou a sedimentar cada vez mais esse termo inconsciente. Então, eles passaram a desenvolver um registro da mente inconsciente. E o Freud vai dizer que o inconsciente ele tem um papel muito importante na psicanálise, né? Particularmente, o Freud ele vai falar muito sobre inconsciente quando ele lança, em 1900, um livro onde ele vai falar a respeito dos sonhos. Então, ali, quando ele vai falar da interpretação dos sonhos,
ele vai trazer muito forte aqui a definição do que seja o inconsciente. Mas para o Freud, então, o consciente é um intermediário entre o nosso mundo somático, ou seja, o nosso mundo físico, o nosso corpo, e o nosso psiquismo, né? Ele vai chamar aí de um elo perdido. E o Freud, né, ele vai usar definições aqui, que talvez todos nós já tenhamos ouvido falar. Ele vai dizer o seguinte: existe o ego, que é a parte consciente, que é o nosso eu acordado, e existe uma instância psíquica em nós chamada de id, que é o nosso lado instintivo. E existe em nós uma instância psíquica também chamada de superego, que é aquela parte moralizadora em todos nós. Então, para o Freud, a nossa estrutura psíquica ela é formada mais ou menos dessa forma, né? Nós temos ali, claro, existem outros conceitos, estou colocando de forma bem simples aqui, porque o nosso objetivo não é falar sobre o inconsciente do Freud, mas sim do inconsciente do Jung. Então, o Freud vai dizer isso, né? O id é a parte instintiva, o ego é a nossa parte consciente, e o superego são aquelas ideias moralmente aceitas, né? O superego aqui seria aquela instância moral que vai gerar culpa em nós. Então, o nosso primeiro conceito aqui é assim: as definições freudianas, elas não nos interessam, não porque elas não sejam interessantes, mas porque elas não têm relação com a doutrina espírita. Aquelas que terão relação com a doutrina espírita são as concepções de Carl Gustav Jung, que foi ali um amigo de Freud, trabalhou com Freud. Ao contrário do que muitos pensam, ele não foi discípulo de Freud, né? Eles eram amigos, tinham grande afinidade. E aí o Jung, ele vai discordar do Freud em vários aspectos. Então o Jung, ele vai trazer aqui para nós, e eu não vou voltar a falar aqui o que a Tarsila já falou, né, sobre a missão do Jung, que era trazer esses conceitos psicológicos para a Terra, para que, aos poucos, esses conceitos eles começassem a ser incorporados na doutrina espírita. Então, o Jung vai ter uma visão diferente do inconsciente. Ele vai dizer assim: ora, o inconsciente, ele é algo muito mais poderoso que isso, né? É algo desconhecido em nós, é tudo aquilo que nós não conhecemos, é tudo aquilo que, quando chega à consciência, é novo para a gente, né? E ele vai dizer que o inconsciente inclui todos os conteúdos psíquicos que estão, obviamente, fora da nossa consciência, por um motivo qualquer. Mas aí ele vai dizer exatamente isso que eu mostrei para vocês naquela figura, que o nosso inconsciente, ele é formado por esse self, e essa instância superior, que está ali no centro de tudo, é formado ali por aquela sombra, ou seja, aqueles conteúdos reprimidos em nós, aquilo que nós não queremos ver, aquilo que nós não queremos olhar, aquilo que nós reprimimos, aquela coisa muito dolorosa para nós, que nós iremos recalcar e nós não queremos ver, e que vai formar ali em nós os nossos complexos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e também a instância psíquica aqui relativa à ânima e o ânimos, né, que ditam o nosso comportamento, e é algo muito interessante que nós iremos estudar mais à frente. A questão da ânima e do ânimos diz respeito à atração do masculino pelo feminino, ou seja, quem nós iremos atrair para a nossa vida, né, e como nós iremos nos relacionar, principalmente com a questão do afeto e com as questões relativas às energias da justiça, da objetividade, do pragmatismo, que estão relacionadas aí ao ânimo. Então, a ânima está muito relacionada ao desenvolvimento do afeto em nós, e o ânimos está muito relacionado à noção de justiça, de objetivo, de pragmatismo. E a Joana de Ângeles vai nos falar isso, né? O homem integral, que é o exemplo de tudo isso, é exatamente Jesus, que tinha a doçura de uma mãe, mas também tinha a energia firme de um pai, ou seja, ele funde ali todas as energias da ânima e do ânimos, a energia do masculino e do feminino. E tudo isso está
lá inconsciente em nós. Então, veja, quem sou eu? Então, todos nós somos o resultado de tudo isso que nós estamos falando. Então, nós estamos egoicamente, nós temos um ego, e nós vamos atuar com várias personas, mas vejo que inconscientemente nós temos todas essas instâncias psíquicas fazendo barulho em nós. Nós temos aí a sombra, e na sombra nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos reprimidos, e nós temos os nossos complexos, o nosso complexo de inferioridade, nosso complexo de poder, de abandono, nosso complexo de rejeição, culpa, e tantos outros que estão lá fazendo barulho. E nós temos ainda essas instâncias psíquicas do masculino e do feminino. Então, olha que interessante isso que o Jung nos traz acerca do inconsciente. Olha o que a Joana vai fazer em relação a isso. Ela vai pegar todos esses conceitos do Jung e vai aproximar da doutrina espírita, que é o que nós vamos fazer aqui, a pouco e pouco, para que a gente entenda essas definições aqui do Jung e da Joana de Ângeles, né? Então, a própria Joana de Ângeles vai nos dizer isso, num livro chamado Em Busca da Verdade, que a grande maioria dos nossos atos e comportamentos, elas vêm do nosso inconsciente, e nós, muitas vezes, nem percebemos isso, né? E o Jung, ele vai dizer isso também, que o homem, ele geralmente acredita que é o senhor da sua alma, mas, enquanto ele for incapaz de olhar para dentro, entender os seus humores, as suas emoções, ou de ainda trazer para a consciência tudo aquilo que está inconsciente, ele certamente não é o seu dono, né? Por isso que no templo de Delfos está escrito, conhece-te a ti mesmo, né, para despertar o Deus que existe em você. Ou seja, se nós não nos conhecermos psicologicamente, psiquicamente, nós ficaremos reféns dessas coisas que estão inconscientes, fazendo muito barulho em nós, principalmente os nossos complexos. Principalmente, vou dar um exemplo aqui bem simples, o medo, né? Por que no início do nosso estudo de hoje, ninguém se manifestou para fazer a prece? Medo? Mas medo do quê? E se eu não souber fazer a prece? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Percebem que o medo, ele cria em nós um complexo de inferioridade, ele cria em nós determinadas limitações, ele cria em nós muitas condições que nos impedem de viver uma vida plena. Então, isso está inconsciente. Então, se eu não olhar e acolher esse medo, se eu não ressignificar isso, eu vou ter muita dificuldade na vida, porque aí nós ficamos reféns desse complexo de inferioridade. Então, veja, medo do que os outros vão pensar, medo do que vão falar de mim, né? Mas se o pessoal descobrir no centro espírita que eu não sei fazer prece, né? Mas ninguém está pedindo para fazer uma prece igual o Divaldo faz, ou outras pessoas, não é isso, né? Não tem um curso para prece, a gente faz uma prece do coração. Mas veja como nós estamos presos nessas pequenas coisas. E aí, quando nós começamos a olhar para dentro e entender essas coisinhas, a gente vai se libertando. E vai acolhendo e colocando isso sob controle, né? Então, quando olhamos para dentro, nós vamos perceber um mundo inteiro dentro de nós que nós não fazíamos nem ideia. Esses complexos, essas emoções, sentimentos, perceberemos esses complexos e perceberemos também a presença do masculino e do feminino que frequentemente estão se apresentando na nossa vida, né, e nós não temos nem ideia do que seja isso. E nós perceberemos também muitos potenciais dentro de nós. Potenciais que estão lá na sombra, esperando o momento certo para que eles possam se desenvolver. É por isso que nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. Porque nas provas, nós vamos nos habilitar. E para nos habilitarmos, nós precisamos enfrentar determinadas situações. E para enfrentar determinadas situações, nós temos que desenvolver esses potenciais que estão lá dentro de nós. Então, é por isso que nós precisamos olhar para esse mundo interno nosso e enxergar quantas coisas existem lá dentro de nós, né?
Então, o Jung, num livro chamado A Natureza da Psique, ele vai dizer assim, o inconsciente é tudo aquilo que eu sei, mas que no momento eu não estou pensando, né? É tudo aquilo que antes eu tinha consciência, mas que agora eu me esqueci. É tudo que eu percebi pelos meus sentidos, mas que não foi notado pela minha mente consciente. É tudo aquilo que involuntariamente, sem prestar atenção, eu sinto, eu penso, eu recordo, eu quero, eu faço, né? Então, por exemplo, quando nós sentimos o perfume, a gente se recorda de alguma coisa, acionou algo inconsciente. Quando nós comemos uma comida, ou sentimos o cheiro de uma comida, isso aciona um mecanismo lá em nós. Quando nós assistimos um filme, vemos uma cena, ficamos tocados. Isso aciona um mecanismo inconsciente em nós. Ou, às vezes, coisas muito simples. Quando alguém fala de um jeito conosco, e a gente já reage de uma maneira estranha, porque aquele jeito de falar da pessoa acionou em nós um mecanismo interno que tem a ver com o nosso histórico. Então, por exemplo, se eu tive um pai muito rígido, muito exigente, e de repente alguém fala comigo com rigidez, aquilo aciona em mim um determinado complexo, o complexo paterno, e isso faz com que eu já não olhe para essa pessoa com os bons olhos, isso faz com que eu recorde do meu pai. Ou ainda quando alguém me trata muito bem, com delicadeza, aí eu me lembro da minha mãe me tratando da minha avó, e aí a gente desenvolve uma empatia, uma alteridade pela pessoa. Então veja que são mecanismos inconscientes que estão em nós. E aí o Jung vai dizer assim, bom, o inconsciente e o consciente, eles funcionam de maneira associativa, né? Como eu acabei de dizer. Basta um cheiro, uma música, um efeito qualquer para que um entre em contato com o outro, né? E o Jung vai dizer assim, bom, vamos pensar aqui que nós tenhamos um oceano, né? Então, o oceano tem uma ilha isolada lá, tá? E essa ilha isolada seria a nossa parte consciente. E essa ilha tem um coqueiro. E nesse coqueiro, nós temos ali o ego fazendo o papel, de elemento responsável pela nossa consciência, ou seja, de tornar os conteúdos inconscientes conscientes. E todo o oceano que se apresenta é o nosso inconsciente. Então, olha essa figura de Jung. Todo o oceano é o nosso inconsciente. Uma ilha deserta, com um coqueiro, a ilha é a nossa parte consciente. E o coqueiro ali é o nosso ego. Outra figura que provavelmente vocês já ouviram muito por aí, ou já ouviram falar, é aquela figura do iceberg. Né? Quando nós temos um iceberg, e nesse iceberg nós vamos olhar ali e perceber, né, determinados aspectos. Veja se vocês estão conseguindo enxergar aí, eu compartilhei com vocês esse slide, né? Então veja que no iceberg nós vamos perceber isso aqui, ó, a nossa parte consciente é aquela parte visível do iceberg, né? E essa parte que está aqui de baixo, que a gente não vê, seria aquilo que o Jung vai chamar de inconsciente. Mas aqui ele faz uma separação. Ele diz assim, ora, existe o inconsciente pessoal, né, que é o inconsciente de cada um de nós, mas existe o inconsciente coletivo, né, que é o inconsciente da humanidade. Alice, pode falar. Alice? Microfone. É muito prazer estar aqui, Paulo. E eu gostaria, até não sei se eu estou interrompendo, se teria a hora de interromper, mas em relação ao que você está colocando, né, dessa parte consciente que está, o ego está contido, né, a parte consciente da qual o ego
está contido, certo? A gente poderia dizer também que não teria uma parte consciente no próprio inconsciente, assim como tem o inconsciente, né, representando nele, né, a parte que a gente não conhece, mas que talvez tivesse no inconsciente uma parte consciente que está administrando o que aparece no consciente. Eu não sei se eu fui clara. Não, foi sim. Nós vamos chegar nesse ponto aí, Alice, tá? Assim, quando... Quer falar, tá? Interrompendo. Oi, Vamos deixar as perguntas para o final, para o expositor poder conduzir toda a palavra dele, tá? Ele não vai falar muito tempo igual a mim da outra vez, não. Ele vai parar um pouquinho antes, então as respostas serão respondidas nesse momento, tá bom? Desculpe eu interromper. Tchau, tchau. Tá, eu respondo no final, então, para você, tá, Alice? Mas a sua pergunta tem sentido sim, tá? Justamente por conta do self, tá? Que é o grande centro que dirige tudo isso, né? Então, voltando aqui ao que nós estávamos comentando, né? Veja que o Jung, ele vai dizer isso, né? Que nós temos ali, no nosso inconsciente, dois tipos de inconsciente. Então, ele vai dizer assim, a parte visível desse iceberg é a nossa consciência. Mas veja que o nosso inconsciente ele é muito maior que aquela parte que nós não vemos, né? Então, aqui estaria o inconsciente pessoal, né? Aqui, né, nessa parte aqui, nós teríamos o inconsciente pessoal, e aqui o oceano inteiro seria o inconsciente coletivo, que é relativo a toda a humanidade, né? E a gente vai entender por que o Jung ele usa esse termo do inconsciente coletivo, tá? E aqui nós temos na nossa consciência, né, esse pontinho vermelho aqui, que é o ego, que é essa instância psíquica que é responsável por pegar tudo aquilo que está inconsciente e tornar consciente, mas que nós iremos falar daqui a pouco, né? Fiquem tranquilos que nós vamos bem devagar nos conceitos aqui, a minha ideia é que a gente vá bem devagarzinho entendendo todas essas questões, né? Então veja, o Jung ele vai falar do inconsciente pessoal, tá? Dizendo que no inconsciente pessoal, nós temos todas as experiências ao longo da nossa vida. Então, desde quando você nasceu, a sua primeira infância, a sua adolescência, etc., tal, tudo isso está ali no inconsciente pessoal. Mas vamos lembrar que o Jung, ele não era reencarnacionista. Então, ele precisava arrumar uma maneira de explicar outras coisas que ele não entendia. Por exemplo, quando ele vai analisar o sonho dos seus pacientes, os seus pacientes, eles vão falar de coisas que eles nunca viveram. Eles vão falar de experiências que eles nunca tiveram. E aí o Jung, ele fica falando, bom, então isso tem a ver com o inconsciente coletivo, né, que é esse inconsciente de todos nós, né? Então, o Jung vai fazer essa separação do inconsciente pessoal de cada um e o inconsciente coletivo, e óbvio, ele vai dizer que o nosso inconsciente pessoal, ele é influenciado pelo inconsciente coletivo, né? E aí, nesse inconsciente coletivo, ele vai dizer, ora, é no inconsciente coletivo que está toda a herança espiritual da evolução da humanidade, que vai renascer agora, né, no psiquismo aqui desse indivíduo, e que vai influenciá-lo de alguma maneira. Então, ele vai dizer assim, é uma camada muito mais profunda, que tem ali padrões que não são individuais, que são padrões universais, né? E é interessante que nós vamos voltar a falar disso depois, não se preocupe, tá? Ele vai chamar esses padrões universais de arquétipos. Então, o que o Jung ele vai dizer? Bom, o arquétipo é um padrão de comportamento, né? Então, são esses conteúdos do inconsciente coletivo que se manifestam no nível pessoal, né? E quando eles se manifestam em nós, eles viram um complexo, né? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, existe um padrão de comportamento na humanidade do herói. Existe o arquétipo materno. Existe o arquétipo paterno. É um padrão de comportamento da humanidade. E quando você vive esse padrão de comportamento na sua vida,
ele se torna um complexo. Porque existe uma ideia sobre aquilo, mas você não sabe o que é aquilo até você vivenciar aquilo. Então, quando você vivencia esse padrão de comportamento, isso é a ideia do Jung, tá, pessoal? Não é a ideia espírita. Ele vai dizer que aqui nós temos um complexo, ou seja, como é que você lida com a maternidade? Como é que você lida com a paternidade? Como é que você lida com a questão do herói, etc, etc. Né? Então, ele vai usar essas definições para falar sobre esse sobre esse inconsciente coletivo, né? Então, ele vai dizer assim, bom, a função desse arquétipo, né, é mostrar um modo herdado de funcionamento, um padrão de comportamento dos nossos ancestrais, mas que se refletem em nós. Vamos lembrar que o Jung não era reencarnacionista. Então, ele tinha que arrumar uma maneira de explicar isso. Então, ele era muito inteligente. Então, o que ele usa faz sentido, tá? Mas não explica totalmente, né? Então, ele diz isso, né? A predisposição para experimentar o conceito de mãe, pai, filho, morte, casamento, né? Isso está na humanidade. E cada um de nós cresce na presente vida com alguma noção ou predisposição em relação a isso. E quando nós vivemos isso, né, nós estamos vivendo aqui a questão do complexo, que nós vamos falar mais à frente e detalhar com mais cuidado o que é o complexo. Por enquanto, eu estou falando do inconsciente pessoal e do coletivo, e no coletivo, o Jung vai colocar essa definição. Mas vamos ver o que Joana de Ângeles nos diz sobre isso. Ela vai dizer assim, ora, entendendo a questão do arquétipo, ela vai dizer assim, nós vamos dizer que tudo isso que renasce em nós não são por conta dos arquétipos, mas sim por conta da experiência de cada espírito pelo imenso oceano das reencarnações. Vamos lembrar o que é o princípio inteligente? O princípio inteligente, ele estagia no mineral, no vegetal e depois no animal. Então, todas as heranças da humanidade estão ali no princípio inteligente, né? Então, é o princípio inteligente que traz em nós todos esses padrões de comportamentos que estão lá intrínsecos em nós e também todas as experiências que nós já tivemos em corpos masculinos, femininos, na Grécia, no Egito, na Ásia, em Capela, vai saber onde mais, né? Porque não sabemos quantas reencarnações nós tivemos. Então veja que sacada genial do Jung para explicar aí o processo de como que isso aparece em nós, né? Então ele vai desenvolver esse conceito do inconsciente coletivo. E a Joana vai nos dizer, né? Isso é em função do princípio inteligente. Então o processo de reencarnação explica a presença desses arquétipos no ser humano, porque nós somos herdeiros das nossas próprias realizações por meio do tempo, adquirindo aí em cada etapa valores e conhecimentos que vão permanecer armazenados na nossa essência, né? E a Joana também vai dizer o seguinte, o estudo das reencarnações mostra que mesmo os símbolos que aparecem nos nossos sonhos, lendas e mitos que estão aí presentes na história dos povos, né, como a mitologia grega, que é muito famosa, são apenas resultantes da inspiração espiritual, de insights experimentados por inúmeros filósofos e escritores que confirmam a pré-existência do espírito imortal sobrevivendo após a morte, né? Bom, então fazendo aqui uma pequena síntese do que nós estamos falando para a gente não se perder aqui nos nossos conceitos, que eles são importantes para nós. Bom, inconsciente, para Freud, para Jung, é algo que está por trás de tudo, tá? E o Jung vai nos dizer que existe um inconsciente pessoal que diz respeito ao mundo íntimo de cada um ao longo da sua vida. E existe o coletivo, que é comum a todos nós na humanidade inteira, que é onde ele vai colocar o conceito de arquétipo, ou seja, um padrão de comportamento
que vai influenciar o nosso inconsciente pessoal. Para a doutrina espírita, né, o inconsciente é tudo aquilo que está no arcabouço do espírito e que comanda a nossa parte consciente sem nós percebermos, né? Então, vejam que a doutrina espírita vai nos colocar outra ideia aqui, diferente dessa, né, do Freud e do Jung, né? Então, para a doutrina espírita, inconsciente é tudo que está no arcabouço do espírito, é como se fosse uma memória do espírito, né? É tudo aquilo que ele viveu, é tudo aquilo que ele armazenou como conhecimento, como cultura, como padrões, seja de bom ou seja de ruim, e aquilo que é bom vai constituindo ali a nossa essência de luz, vai alimentando o nosso Cristo interno, e aquilo que não é divino ainda, está ali naquela parte que nós chamamos de sombra, e que nós precisamos iluminar a pouco e pouco, né? Então, esses conceitos, eles são interessantes, e alguns pequenos esclarecimentos aqui, antes de nós prosseguirmos, né? Então, para o Jung, a parte consciente e a parte inconsciente é o que constitui a nossa psique humana, tá? Então, o Jung vai tratar aqui a psique como campos energéticos. E ele vai dizer que a psique, ela está dividida em ego, né, persona, que é a nossa parte consciente, como eu mostrei naquele slide, o nosso inconsciente pessoal e o nosso inconsciente coletivo. E elas se manifestam dessa forma, tá? E aí, se manifestando dessa forma, nós colocamos ali uma visão geral sobre Jung a respeito dessas questões e vamos entendendo, né, o que ele quis dizer sobre tudo isso, né? Então, para a gente já ir finalizando o nosso estudo aqui, vejam, será que de fato eu me conheço, como propõe o Santo Agostinho na questão 919, né? Conhece-te a ti mesmo. E ali o Santo Agostinho vai fazer uma descrição do comportamento dele. Por quê? Porque ele não estava autorizado a ir mais adiante, porque vamos lembrar aqui que nós estamos em 1857, mas o Jung vai nascer em 1875, ou seja, calma, Santo Agostinho, né? Não vai colocar muita luz nos olhos da pessoa que elas vão ficar cegas, né? O Kardec já trazia muita informação relativa à espiritualidade, e aí o Jung e o Freud, eles vêm preparar o caminho para que essa outra parte relativa ao espírito imortal, que é a nossa parte psíquica, ela possa ser estudada. E aí o Jung vem, coloca a teoria dele, e em 1989, a Joana de Ângeles começa a escrever a sua série psicológica, colocando ali esses conceitos do Jung e fazendo a correlação para todos nós, para que nós possamos entender o que isso significa para a doutrina espírita, né? Então, a minha ideia hoje era só falar a respeito do inconsciente, introduzir brevemente aqui o conceito de ego, do self, para que na próxima aula a gente aprofunde mais, e aí fazer essa reflexão, né? O que será que está inconsciente lá em nós, que está vindo à tona frequentemente, que me afetam, mas que eu não consigo perceber, né? Como é que eu faço para entender isso? Como é que eu faço para equilibrar isso? Então, por qual razão, às vezes, eu não quero trazer para a consciência alguns conteúdos que fazem muito barulho? Então, o nosso inconsciente, ele trabalha assim, né? Ele não deixa, né, que o consciente, ele faça o que ele quer, ou seja, o ego, ele tem que entender que ele tem uma missão, ele tem uma função que nós vamos estudar na próxima aula, e ele tem que ser sempre subordinado aqui ao inconsciente. E o inconsciente, Alice, né, como você perguntou ali, ele tem uma parte consciente que é exatamente essa do self, que é o espírito imortal, que vai jogando para a consciência todos esses conteúdos, e o ego tem que fazer essa função, ou seja, pegar o que está vindo lá do quarto escuro, trazer para a luz, olhar e trabalhar esses conteúdos, né? Então, está inconsciente para o ego, mas não para o espírito imortal, né? Nós chamamos de inconsciente,
mas o self, ele comanda tudo, né? Por isso que é importante, a Joana vai dizer, que o indivíduo descubra a sua realidade inconsciente para que nós não fiquemos reféns dos nossos transtornos neuróticos, dos nossos complexos, desse vazio existencial, dessa falta de sentido em relação à vida, né? E isso domina a nossa vida psíquica. Então, não é apenas estudarmos a reencarnação, sabemos as questões morais, nós precisamos entender toda essa dinâmica inconsciente, né? Então, após nós estudarmos isso, o que é inconsciente, né, nós vamos estudar a parte consciente relativa ao ego e à persona e à sombra, entender como é que eles se relacionam, entender como é que o ego ele se defende dessas coisas, porque o ego ele não quer que as coisas ruins estejam em nós. O ego só quer coisas boas, o ego só quer o aplauso, o ego quer o sucesso, o ego não quer sofrimento. E aí ele vai usar de mecanismos para esconder aquela parte sombria que existe em nós. E aí nós vamos avançando a pouco e pouco, para que nós possamos entender melhor essa relação do ego, da persona, da sombra, os complexos, ânima e ânimos, e finalmente ali a estrutura do self, tá? Bom, eu vou parar por aqui a nossa conversa de hoje. Vamos abrir aí para as perguntas, levantem a mão, ou pode abrir o microfone, para vocês falarem aí, e nós vamos aí até no máximo 5h40, para não utilizar muito o tempo de vocês aí. Fiquem à vontade, pessoal, e muito obrigado aí pela paciência de vocês. Gente, então agora vocês podem fazer as perguntas e se faltar alguma que não puder ser respondida dentro do horário, a gente manda pelo chat a resposta, tá? Eu tenho o WhatsApp de todos vocês, eu respondo depois, aliás, eu não, o Paulo responde depois e eu envio para todas vocês, tá? Então, está aberto o momento das perguntas e mais uma vez eu peço desculpa a Alice, porque eu tive que interrompê-la, porque quando o expositor está falando alguma coisa, às vezes perde naquela interrupção. Eu estou acostumada a fazer, estava, né? Hoje eu não faço mais. Palestra, a gente perde o conteúdo que a gente ia transmitir, tá? Alice, você desculpe, e está aberto para qualquer pessoa falar, tá? Eu vou, de novo, fechar meu microfone e fica a palavra com vocês, tá bom? Ok, Tarsila, obrigado. Alice, você quer voltar a sua pergunta? Depois eu passo para a Patrícia. Sim. Se eu puder, agora eu posso falar? Como é que é? Claro, fica à vontade, pode perguntar. Tá. Pode falar à vontade. Então, você já colocou muito bem aí, né, sobre a questão do self, porque ele tem um conteúdo, como você colocou lá na figura, de um oceano sem fim, né? Vamos dizer que a gente não tem dimensão para medir. Mas quando nós não nos conhecemos, né? Quando a gente está assim, vivendo muito, numa consciência muito agarrada à dimensão egóica, vamos dizer, né? Material, física, etc., esses conteúdos do inconsciente, eles vão nos tomar, né? Acredito, assim, dentro, né, do que a gente compreendeu desses estudos, eles podem nos tomar de uma forma, assim, muito mais avassaladora, né, do que quando nós nos conhecemos melhor, porque nós estaríamos, caso estivéssemos desenvolvendo mais essa introspecção, esse vai para dentro, esse autoconhecimento, essas coisas não nos tomariam assim, tão como as emoções nos tomam, e a gente depois se arrepende e fica lamentando porque que, né, enfim, as coisas nos assaltam assim, a gente faz aquilo que depois a gente se arrepende, certo? Tá, aí, por isso que eu fiz a pergunta, né,
caso a gente não tenha, né, esse aprofundamento em nós mesmos, esse voltar para nós mesmos, essa introspecção, mais como uma coisa assídua, né, de hábito, a gente corre muito mais o risco, né, de sermos tomados por assalto pelas nossas emoções. Você concorda? Eu concordo. Veja que lá no centro do inconsciente, né, nós temos o self. Nós vamos falar disso mais à frente, né, quando falarmos somente do self. O self é o espírito imortal, né? Já adiantando aqui para nós, o Jung vai chamar de self, aquilo que na doutrina nós chamamos de espírito imortal. Então, o espírito, ele sempre está no comando de tudo, né? E a função do espírito é exatamente de influenciar a personalidade encarnada, e isso às vezes é meio difícil da gente entender, né? Porque nós estamos nesse momento dessa maneira, mas nós não somos isso. Nós somos o espírito imortal, e o espírito imortal tem muito mais experiência, ele tem muito mais aprendizado, e ele sabe o que ele precisa. E é por isso que nós, temporariamente, vestimos um corpo físico, diminuímos a nossa percepção consciencial para vivermos a vida da matéria, porque o nosso cérebro não comporta absorver tudo aquilo que o espírito traz aí no seu bojo, nós não daríamos conta, nós enlouqueceríamos, por isso que nós precisamos esquecer algumas coisas, né, e eventualmente fixarmos aqui no presente, e aí o ego tem essa função. Mas, na primeira parte da nossa vida, nós vamos construir a nossa personalidade egóica, né, eu vou falar disso na próxima aula. E aí, em determinado momento, o self vai mandar o convite para o ego, olha, nós viemos aqui para trabalhar isso, trabalhar aquilo e tal. Mas o ego, muito identificado com a matéria, ele pode se recusar a esses convites. É quando, então, o self ele vai usar de recursos mais dolorosos, né, para que o ego ele seja tocado. É aí que vem a dor e o sofrimento. Por isso, Freud, ele cunhou uma frase que é sensacional. Ele diz assim, quando a dor de não viver for maior que o medo de mudar, a gente muda, né? Em termos espíritas, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, não é isso, em termos espíritas, né? Todo convite que chega é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Então é exatamente isso, né, Alice? Então, as doenças psicossomáticas, autoimunes, a ansiedade, a depressão, enfim, até as obsessões, elas são resultantes desses processos, se nós não olharmos para dentro e entendermos qual é o convite que está sendo feito ali pelo self, para que a gente possa trabalhar essas questões nessa vida. Tudo bem? Deu para responder? Ótimo. Ok, obrigado. O Alice, só complementando, você falou do arrependimento. Aí eu vou completar para dizer que a gente começa a ter culpa primeiro, né? A gente começa a se arrepender, né, Paulo? E a gente começa a ter culpa. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que eu procurei o Paulo? Que o Paulo conheceu a minha sobrinha lá nos Estados Unidos, quando ele foi fazer um pós-doc dele. E aí, a minha sobrinha, eu tenho uma doença autoimune, ela sempre dizia, Tarsila, você tem que fazer uma psicoterapia, você tem que fazer. E o meu ego, a minha forma egóica, foi adiando. Cada dia eu estou com mais dor, porque é um problema neurológico que me dá dores. Então, até que um momento pressionado, o self começou a me mandar mensagens, e aí eu comecei a procurar ajuda. Tá? Eu só estou interrompendo, porque eu estou dando o meu depoimento para confirmar o que o Paulo está falando, tá? Deixa eu calar minha boca, tá, Paulo? Obrigado, Tarsila. Patrícia, pode falar. Boa tarde. Eu confesso que eu cheguei um pouco atrasada, mas eu já tenho uma certa dificuldade de entender o que é inconsciente coletivo. Uhum. Você pudesse explicar aí novamente? A inconsciente coletivo aqui, né, ele é esse conceito que o Jung usou para explicar que existe uma herança coletiva da humanidade, né,
e que está presente aí no universo, né? Que está presente aí no ar, que está presente aí na humanidade, né? Então, ele usa esse conceito aqui, Patrícia, porque, como eu disse, quando ele começou a examinar os sonhos dos seus pacientes, os pacientes dele falavam de lugares, de experiências que eles nunca viveram, né? E eu falo, mas como que essa pessoa está tendo acesso a esse tipo de coisa? Lembra que não tinha internet, não tinha televisão, as pessoas não sabiam ler. Então, mas de onde que está vindo isso, né? Símbolos gregos, mitos gregos, lendas, enfim, o Jung é um cara extremamente inteligente, né? Ele estudou antropologia, mitologia, tudo que a gente pensar, né? Ele se preparou muito para codificar a psicologia analítica, né? Então, ele vai trazer esse conceito de inconsciente coletivo. Ele vai dizer assim, bom, existe o inconsciente pessoal de cada um, mas existe, né, o inconsciente dos nossos antepassados. Eles ficaram aí meio que numa nuvem. Então, ele vai dizer isso ficou aí no ar, né? Então, quando nós nascemos, nós acessamos esses conteúdos. E é por isso que nós somos tocados de alguma maneira por esses conteúdos. Veja que ele é muito inteligente, ele está arrumando uma maneira de não falar sobre reencarnação. Porque a outra maneira de explicar isso seria falar sobre reencarnação, né? Mas ele não queria falar sobre isso porque ele já estava com muito problema na vida dele, já tinha brigado com Freud, ele já tinha sido cancelado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, pela sociedade dos psicanalistas da época, e ele não queria ficar, ele falou, se eu adotar esse conceito aqui do Kardec agora, pronto, que eu não consigo ir para frente, né? Então, ele vai trazendo esse conceito, e que explica muito bem, né, de certa maneira, mas nós da doutrina espírita temos outra visão, apesar de entender o que ele quer dizer, né, a nossa explicação, ela reside na questão da reencarnação e da evolução do princípio inteligente, que é o fato de estarmos hoje na forma humana. Então, nós somos princípio inteligente em evolução, claro, né, individualizados na forma humana, evoluindo aqui para a angelitude, né? Se Deus quiser, vai chegar logo para nós aí, né? Rogo que assim seja para todos nós. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, obrigada. De nada. Cleidmar. Sim, Paulo, boa tarde a todos, né? Muito bom estar aqui, ouvindo isso aí e aprendendo um pouco mais. E eu gostei daquele exemplo que você deu, de você fica com medo de até fazer a oração, com medo de participar, com medo de alguma estrutura interna, pode ser uma estrutura interna, uma outra maneira de dizer isso aí, de se expor no meio, né? Exato. E da mesma forma, se você tem medo de participar por essa dificuldade, e não participar na própria reunião. Você me pergunta agora, eu fico com medo de me participar e eu nem me coloco o problema. Aí cai naquela outra situação que você falou há pouco aí. Depois você fica chateado, você fica com a consciência pesada por não ter perguntado. Então você tem duas formas. Então a consciência pesada por não ter perguntado ou a consciência pesada por ter perguntado e às vezes falar depois além daquilo que você queria expressar, na verdade, né? Então, é como a gente situar nessa situação para a gente superar isso aí e participar efetivamente, né? É bom entender isso aí. Por favor. Não, sim, é perfeito, né? Porque isso permite que a gente se conheça, né? Então, nós que somos palestrantes espíritas, né? Eu sempre digo que nós temos fases, né? Tem a nossa fase egóica, onde a gente está buscando o aplauso, onde a gente está buscando a aprovação de si mesmo, né? E depois tem a fase que é mais voltada para o self, onde a gente entende que nós somos só instrumentos e que nós temos muita responsabilidade para falar da doutrina, né? E durante essa fase egóica aí, né, Cleidmar, às vezes eu ouvi alguém falando assim, eu não gostei da sua palestra, né? E eu ficava muito chateado com aquilo, né? Porque eu tinha estudado, me preparado, e aí a gente acha que já é o Divaldo, né, fazendo palestra e tal, né? E quando alguém fala, não gostei, você se perdeu aqui, ou algo do tipo, né? E aí a gente começa a conhecer e falar, mas por que eu estou ficando magoado aqui, né? Por que eu estou chateado com isso? E aí a gente começa a perceber que existe ali um complexo de inferioridade, que tem como essência ali o medo do que vão pensar, do que vão falar de mim, do julgamento alheio, né? E se a gente deixar que isso nos domine, a gente não faz mais nada, né? A gente vai ficar sempre com a câmera desligada, a gente sempre vai usar a racionalidade de, eu sou tímido, né?
Mas, às vezes, o tímido, ele carrega muito orgulho por trás, né? Por quê? Porque se ele se expor e perceber que ele não é tão bom assim, isso é uma derrocada, né? Muito grande para o indivíduo que vai ficar ali muito triste com isso, né? Então, por isso que é importante a gente se conhecer e olhar o que está por trás disso, né? Que emoções estão por trás, quais complexos, quais sentimentos, para que a gente faça o enfrentamento, né? Então, em relação ao medo, eu sempre falo assim, vai com medo mesmo, tem que enfrentar, tem que ir colocando ali devagarzinho, se expondo, olha, né? Ninguém vai errar se não tentar, né? Só erra quem tenta, e ok, tá tudo bem, né? E aí a terapia junguiana, né, a psicologia analítica, ela é muito boa, Cleidmar, porque ela nos ensina o seguinte, o objetivo não é a perfeição, o objetivo é a totalidade, ou seja, é a gente fazer contato com esses conteúdos que estão inconscientes e que vão, a pouco e pouco, se manifestando para que a gente acolha, para que a gente se ressignifique e para que a gente vá fazendo a nossa vida mais leve, né? Como a Tarsila colocou, sem medo, sem culpa, sem cobranças excessivas conosco, né? Sem essa vontade muito rápida, assim, de queremos ser perfeitos nessa vida, né? Nós não seremos perfeitos nessa vida, não sei se vocês estão sabendo disso, né? E isso é importante de falar, que essa vida é um estágio, e quanto mais nós pudermos aprender nessa vida, melhor para nós, mais leve fica a outra, né? Então, são essas questões interessantes do autoconhecimento, Edmar, que vão aí tornando a nossa vida mais leve, mais tranquila, mais serena, e nós passamos a trabalhar mais o auto-amor, né? Muito bem. Deixa eu dar mais uma palavrinha. Joana diz assim, o objetivo da encarnação que a gente está não é nos divinizar, mas é nos humanizar. Então, aos pouquinhos, a gente vai se tornando humanos para um dia, lá para 200 mais encarnações, a gente se tornar divino, tá? E isso, de uma maneira ou outra, reflete até na maneira de ser, no comportamento que você tem no dia a dia, no comportamento relacionando com outras pessoas, né? Então, atrapalha. Sim, exatamente. Esse processo de autodescobrimento, né, que eu acho que eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, né, quando falarmos da sombra, a importância do outro na nossa vida, né, porque sem o outro, nós não conseguimos descobrir as nossas encrencas, né? Nós precisamos do outro. Daí a gente começa a entender a importância da família, por que a gente nasce nesse meio, né, cheio de espírito aí, assim, desequilibrado, tá? E supostamente somos os equilibrados ali, né? Mas a gente começa a perceber os desafios que o outro nos faz, e não dá para fugir desse outro, né? Não dá para você pegar, né, um familiar e falar assim, ó, Deus, vai embora, né? A gente tem que conviver, a gente tem que experienciar isso, né? Isso é interessante porque na reunião mediúnica, né, nós somos muito cheios de dedos, né? O espírito vem lá, se manifesta. A gente nunca viu o espírito, né? Nem sabe quem é o espírito, mas já fala, nós te amamos, né? Fica com Deus. Somos todos solícitos com o espírito, né? É porque ele vai embora. Mas se ele resolvesse ficar, né, e nos atormentar, será que teríamos todo esse amor, né? Em casa é assim também, né? E o próprio André Luiz nos fala isso no livro Sinal Verde, né? Trate os seus familiares como você trata as visitas. Como é que você trata as visitas? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Quer um chazinho, um café? Senta, fica à vontade. Mas vai o familiar fala assim, dá para você pegar um copo d'água para mim? Aí você fala, você está aleijado? A cozinha está bem ali, né? Então, é esse conhecimento de nós mesmos que nós vamos percebendo. Por quê? Porque em família, na intimidade, nós estamos expostos. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque aí nós não estamos mentindo para nós mesmos, né? Eu vou tocar nesse assunto um pouco mais quando nós formos falar sobre a persona, tá bom? Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Alice, que está com a mãozinha ainda levantada, e a Patrícia também, cliquem na mãozinha de vocês, que ela vai apagar. Não sei que vocês queiram fazer alguma pergunta agora, tá? Nós estamos já com 17h35, daqui a 5 minutos nós encerraremos, tá bom, gente?
Eu gostaria aqui de fazer observação, ou tem que ser só pergunta? Não, fica à vontade. Então, tá. Teve uma fala da Tarsila, que foi na primeira live, né? Ela disse que Jung, quando ele volta lá para o plano espiritual, como Joana de Ângeles estava encarregada da sua reencarnação, quer dizer, ela era a própria mentora dele, se pudermos dizer assim. Tá? Então, aí quando ele chega do outro lado, ela dá um puxão de orelha nele, porque ele não tinha, vamos dizer assim, complementado a sua reencarnação, a sua reencarnação com o conhecimento da reencarnação. Então, você falou aí na sua exposição, né, Paulo, que Jung, ele abordou a questão da reencarnação como se fosse, nós não sabemos se ele já tinha conhecimento da reencarnação, mas ele escolheu fazer a abordagem do inconsciente coletivo, né? Ele escolheu fazer essa abordagem. Então, será que ele tinha o conhecimento já da reencarnação? Porque no final da vida, ele já deveria, sim, ter o conhecimento, mas ele pode não ter querido falar sobre o assunto, porque talvez ele já tivesse levado muita pancada, né? Imagina. Então, eu compreendo também esse lado, que ele pode ter não ter tido força, ânimo para peitar isso aí numa época tão hostil, imagina, né? Pensa lá, se você estivesse no lugar dele. Mas, enfim, você colocou aí inconsciente coletivo, é uma coisa, assim, complexa, e eu acho que a gente vai ter que estudar muito sobre isso mesmo. A Patrícia fez a pergunta aí, né? E o Cleidmar falou que a questão do medo, eu ia pedir para fazer a prece, mas eu pensei assim, não, por prudência, eu vou esperar, porque, claro, né, tem aquela parte do medo, mas eu identifiquei também como uma prudência para esperar, porque eu falo muito, então eu já posso ficar até meio como antipática, porque eu vou falar, entendeu? Que eu vou falar muito daqui a pouco, e aí eu vou me reservar. Então, eu queria falar para o Edmar que eu acho que não é só medo, não. Não é medo, não, é falta de coragem mesmo. Tá? Muito bem, Tarcísio. Veja, Alice, existem essas questões também, né? Assim, quando nós temos o medo ali na essência, ele se manifesta de diversas maneiras, né? Ele pode ser na timidez, o medo do enfrentamento, mas uma forma de vaidade também, né? Porque o vaidoso, ele precisa se autoafirmar, né? Então, ele vai querer fazer de uma maneira muito perfeita, né? Ele vai sentir muitas vezes a necessidade de mostrar conhecimento, de mostrar que sabe, ou algo do tipo. E aí, ele vai percebendo essa dificuldade à medida que ele é confrontado, né? Como eu disse aqui, no meu caso, né, que, na fase de palestrante ali, movido pelo ego, a gente faz esse enfrentamento, as pessoas vêm, fazem críticas, olhar, a pessoa não gosta, não bate palma, você fica assim, e aí você vai percebendo que a gente está a serviço ali de algumas coisas, e vai modificando, vai colocando isso sob controle, né? Sobre a questão do Jung aí, né, sim, ele sabia sobre reencarnação, ele sabia sobre mediunidade, ele mesmo era médium, né? Se nós estudarmos a vida do Jung, e sugiro aqui para vocês um livro que se chama Memórias, Sonhos e Reflexões, que é uma biografia do Jung, onde ele vai contar as suas experiências, e inclusive a sua tese de doutorado, ele estudou uma médium, uma menina de 15 anos, né, que era a sua prima. E ele ficou fascinado também por um professor amigo seu,
que havia também estudado sobre mediunidade. Vamos lembrar que a mãe do Jung era médium, e o seu avô também era médium, e era espírita, kardecista. Então, ele tinha acesso, ele tinha esse conhecimento. Lá no seu íntimo, muito provavelmente, ele ficou tentado a falar sobre isso, né? Mas o seu direcionamento aí, por livre-arbítrio, né? E pela sua genialidade, ele optou em fazer dessa maneira. Tanto é que há uma fala dele sobre Deus, né, que ele dá uma entrevista, que depois ele tenta se justificar ali, porque ele não quer mostrar um lado religioso, mas o tempo todo na sua obra, se nós formos estudar a obra de Jung, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre Cristo, ele fala sobre Deus, né, ou seja, ele mostra na sua obra toda a sua religiosidade, né. Então, vamos aprofundar isso nas nossas próximas conversas aí, para nós respeitarmos o nosso horário hoje, tá bom? Gente, boa noite, então. Eu perdi o contato com vocês, estava passando dentro do túnel, estou voltando para o hotel, estou passando em frente ao Palácio Guanabara, aqui do Rio de Janeiro, em frente ao Fluminense. E uma boa noite para todo mundo. Quem tiver pergunta, pode mandar no meu privativo, que eu passo para o Paulo, e aí eu dou a resposta para vocês que ele me der, tá? Eu não sou psicoterapeuta, eu estou na Joana há pouco tempo, tá? E então vamos nós, tá, gente? Uma boa noite para todo mundo, fiquem todos com Deus, tá? Helena, vamos a prece de encerramento. Tá? Boa noite. Aqui já está escuro, tá, gente? Já está escurecendo, já está quase escuro. Então, uma boa noite para todo mundo. E Helena pode encerrar. Helena, você faz a prece, por favor, e encerra? Faço. Ok. Helena, só um comentário rapidinho. Eu respondi a pergunta da Margarete aqui no chat, tá? O primeiro livro da Joana se chama Jesus e a Atualidade, tá? Mas eu sugiro o segundo também, o Alma Integral, que é onde ela começa a falar mais sobre esses conceitos relativos à psicologia junguiana, tá bom? Obrigado. Eu acho que ele vai deixar. Eu quero ali. Eu quero lá e eu avanço aqui. É melhor que comer eu sair aqui. Não, a tia vai ter que sair, então deixa aí. Um beijo. Então, nós, nesse momento, vamos agradecer por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o autoconhecimento e que possamos usar isso no nosso dia a dia, a fim de melhorarmos um pouco mais. E assim pedimos o encerramento do nosso curso da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Tá? Boa noite. Boa noite pessoal. para todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Gente, Obrigado. tudo bom? Boa noite. Muito Até bem. mais, Muito com bem. Deus. Com Deus. Obrigada. Um abraço, Toninho. Tudo Boa de bom. noite a todos. Mais, Cleide, com Deus. Valeu.